isso. O seu digníssimo esposo, Ricardo, o que ele deve ter falado da sua Eu não misturada? acordei ele, eu fiquei doida sozinha, eu deixei ele dormir, porque eu falei, não vou nem acordar para não ter problema. Claro, e ouviu o sermão da montanha. Eu falei, deixa ele, fiquei doida em casa sozinha, fazendo agitada, mas nem deixei ele dormir para não ter problema. Olha, não sei de Mona Lisa, então vamos começar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Acho que não. Utilização de novos termos específicos para paciente e consultas da Etma. O que acontece? Já há um tempo eu venho me incomodado com esse termo paciente. Né? A gente sabe que algumas abordagens, até a abordagem, se não me engano, da Kátia também, chamam de cliente. Né, Kátia? A sua chama de cliente, né? A psicanálise, eles deixam isso aberto. Né? Você pode chamar de paciente, você pode chamar de cliente. Eu fiz uma formação em coaching e a gente no coaching chama de cliente também. Então, às vezes eu acho muito confuso, né? Porque paciente a gente tem aquele entendimento de que está doente, e o cliente a gente tem aquele entendimento de a gente estar, de certa forma, negociando. Então, não é uma coisa nem outra. Né? Porque a gente não está negociando alguma coisa e também a gente não está nem sempre tratando. E como essa visão, né, que eu sempre trago, Van já ouviu isso o tempo todo, que nem todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo merece a gente trazer a terapia para um lugar de desenvolvimento e não só de tratamento. Né? Então, Eu acho que essa frase merece uma blusa. Vou fazer uma blusa dela. Por um lugar de desenvolvimento. Então, eu falei, desenvolvimento não é cliente, e desenvolvimento também não é paciente, porque o paciente é aquela pessoa que está sendo tratada. E aí eu estou com isso há muito tempo. E outra coisa também é consultas, né? Algumas abordagens chamam de sessões e outras chamam de consulta. Mas tudo aquilo que remete a um tratamento, a gente acaba colocando o paciente nesse lugar de estar sendo tratado. E muitas vezes ele não está sendo tratado, ele só está se desenvolvendo. E essa é a proposta da Etma. Quando eu pensei em a gente ter uma equipe, é uma equipe realmente para desenvolvimento. Vai acontecer alguns casos de vai ter tratamento? Sim. Mas a grande maioria, a ideia é que a Etma levante essa bandeira de que terapia é para desenvolver. Então, assim como a gente faz um cursinho para aprender alguma coisa, a gente faz uma faculdade para aprender a ter uma profissão, a gente faz terapia para aprender a lidar com a gente mesmo. Então, eu queria tirar desse contexto de tratamento. E aí já estou com isso há muito tempo. E aí quando eu criei a Etma, eu falei, não, a ideia da Etma, eu acredito muito, tá? É que em um futuro bem próximo, a gente consiga trazer como referência essa visão da terapia, essa visão desse desenvolvimento. E aí, a gente sabe que até para pertencimento, né, todos vocês já estão aqui na rede social, a gente sabe que para a pessoa se sentir pertencente a algo que é diferente, um nome sempre é muito importante, né? A gente tratar a pessoa com aquele nome diferenciado. Eu vejo muitas pessoas falando, tem gente que fala maravilhosas, minhas flores, né? Enfim, cada pessoa traz ali um nome para aquelas pessoas que estão com ela. E para a Etma, trazendo essa proposta de mente atualizando, né, que é a proposta da Etma, eu falo a gente, que é eu, ChatGPT, chegamos a uma conclusão bem legal. E assim, a mudança do nome paciente para atualizante. Qual a ideia? Né? E aí, assim, olha, eu vi acho que uns 30, 40 nomes. Eu queria algo que fosse único, eu queria algo que trouxesse realmente a nossa proposta e que conectasse com o nome da Etma, né? Que a ideia é essa, né? Equipe terapeuticamente atualizando. E aí, quando ele me trouxe essa proposta de atualizante, eu falei, gostei, né? Achei interessante. E aí, todo o sentido disso, né? Que é aquele que está em constante atualização da mente e do ser. Remete diretamente ao nome da Etma, que é o que a gente propõe. É o pertencimento. Mostra que essa pessoa faz parte do movimento, de uma filosofia de vida. E eu comecei a perceber isso através dos meus pacientes, que eles começaram a tratar a terapia como algo
super legal e a levantar essa bandeira, né? Porque eles entendem que o que eles fazem é diferente. Não é o tratamento, eles não vão lá no médico, eles realmente se desenvolvem. E como eles começaram a falar isso de uma forma tão natural, né? Eu falo que os melhores levantadores da minha bandeira são os meus pacientes, porque eles entendem que o processo que eles fazem é diferente, não é um tratamento. E aí eu pensei, né? Cheguei a essa conclusão da gente utilizar o atualizante, né? Quando a gente tiver que se referir a ele, a gente sempre utilizar esse termo. Aí, a proposta é o seguinte. Por que, né, que a gente mudou? Por que mudar o nome? E eu achei essa explicação bem interessante, que realmente foi isso. Na Etma, cada palavra carrega um propósito. Por isso, decidimos substituir o termo de paciente por algo que traduz melhor nossa essência, atualizante. Porque aqui você não é alguém que espera por a cura passiva, né? Você é alguém que escolhe se mover, se escutar, se atualizar por dentro. Atualizante é quem está em processo, em construção, em florescimento. É quem participa ativamente da sua jornada de evolução emocional. Na Etma, você é mais do que um número na agenda. Você é presença, é história, é potência em transformação. Seja bem-vindo ao seu processo de ser um atualizante. Evoluímos juntos no seu tempo. Então, é isso que a gente quer, né? É isso que essa é a proposta da Etma, que a pessoa venha e não se sinta envergonhada de forma alguma, porque ela vai estar se desenvolvendo, ela vai estar ali aprendendo a lidar consigo mesmo. E ela não precisa, muitas vezes, estar com nenhum tipo de transtorno, tá com nenhum tipo de dor. Ela pode, muitas vezes, vir fazer terapia para se conhecer. E hoje eu posso falar que eu tenho aí vários pacientes com isso. Fala, Van. Incrível. Esse pedaço aqui, evoluímos no seu tempo, bate exatamente com o meu texto de hoje, que eu botei que se nem o mundo foi feito em um dia, se você levou em média 274 dias para nascer, então para com esse imediatismo que só faz mal e aproveita cada momento e que tudo tem seu tempo. Bateu exatamente com o meu texto de hoje. Que bom. O que você achou, Kate? Eu achei maravilhoso e assim tem tudo a ver. É engraçado que eu já venho percebendo de um tempo para cá que a gente começa né, a se conectar de uma certa forma. E eu estava pensando essa semana exatamente isso a respeito de alguns posts que a pessoa acelera a voz. Aí eu falei, gente, se a gente é desenvolvedor emocional e você trata essa questão do imediatismo, né, do aceleramento, aí você vai acelerar sua voz. Imagina eu com a voz acelerada. Então, eu vi com a voz acelerada, achei horrível. Isso. E assim, eu venho de uma família que são lavradores, que cultiva a terra, que tem de esperar a chuva, a semente. Então, assim, não faz parte de mim. E eu estava pensando nisso essa semana, né? De que tudo é um processo, até as criações que Deus fez. Então, a gente precisa respeitar. E quando a gente se desconecta disso, porque hoje é assim, se você não fazer um vídeo, falar muito rápido, atropelado, ninguém não te escuta. Fazer o quê? Tem público para todos, então faz todo sentido o que você está trazendo, né? Então, assim, a gente está conectado com esse processo, né? Com esse propósito da Etma. Super vale a pena. Que bom. E é isso. Então, quando eu cheguei nesse nome, eu falei, porque se a gente quer trazer uma proposta diferente, a gente precisa se posicionar de maneira diferente, né? E se eu trato como todo mundo trata paciente ou como cliente, eu estou no mesmo barco. Então, a partir do momento que eu trago esse paciente para uma nova proposta,
ele entende que aquilo ali é diferente, né? A Etma não é só mais uma equipe de profissionais para atender da mesma forma, até porque não é da mesma forma, né? Não é de como tá, como a gente vem vendo no mercado aí. Então, eu falei, a gente precisa mudar. Eu estava muito incomodada com isso, e aí quando eu cheguei nessa palavra atualizante, né, eu achei fantástico, porque aí até na hora da gente falar sobre isso, trazer a proposta, né, falar com esse paciente, com esse antigo paciente ali, a gente vai conseguir fazer com que ele se sinta diferenciado, né? Ele é diferenciado, ele não é um paciente e ele também não está, e ele não é algo comum. Então, eu achei bem interessante. E aí, mudando o termo do paciente, é essa questão da consulta também, né? Porque a consulta, ela dá essa sensação de médico, né? De você ir consultar ali, você ir ver alguma dor ali. E a sessão, muitas vezes, ela fica vaga, né? Uma sessão de quê? E aí, quando eu também cheguei, quando eu comecei a essa pesquisa, e aí ele me deu esse nome, sessão evolutiva, que é exatamente a proposta que a gente faz para o nosso paciente, né? A gente se propõe a estar com ele para que ele evolua. Então, é uma sessão evolutiva, né? Ele vai estar ali sempre desenvolvendo. E aí ele traz esse texto, né? Na Etma, cada sessão evolutiva é um passo gentil rumo à sua própria transformação, que é o texto para a gente utilizar no Instagram, né? Na Etma, acreditamos que cada encontro terapêutico é muito mais do que uma consulta. É um movimento de evolução interna, única e contínua. Então, a gente se posiciona o seguinte: aqui você não faz uma consulta, aqui você faz uma sessão evolutiva. Então, a gente sai daquilo que é comum e a gente coloca esse paciente em outro patamar. Né? Então, aqui não é consulta, aqui não é paciente. Aqui a gente entende que é todo um processo, porque a proposta da Etma é essa. A gente não vai, o paciente, ele não, o paciente, ó, o atualizante, ele não vai resolver a sua questão o tempo todo. Bárbara voltou? Tá ouvindo, Bárbara? Tô assim, desculpa, tive que atender uma ligação, desculpa. Não, sem problemas. A gente estava falando, né, do atualizante, que é o antigo paciente, e agora a gente está falando da consulta, que é uma sessão evolutiva. Então, ao invés da gente tratar a gente consegue ir se diferenciando no nosso posicionamento, na nossa proposta, quando a gente vem trazendo esse diferencial, né? Então, aqui não é uma consulta, aqui é uma sessão evolutiva, então você vai estar evoluindo a todo momento. Aqui você não é um paciente, você não tem que esperar nada. Aqui você é um atualizante, porque a cada consulta você está atualizando. Então, a gente consegue se posicionar nesse lugar de diferencial e de resultado. Porque independente de ser um processo, o mais importante é que a cada consulta ele saia dali entendendo o que ele está percebendo daquela atualização. Entendeu? Dúvidas? Nenhuma? Tati, nenhuma? Sessão evolutiva, vocês acharam legal? Eu achei, eu uso o plano terapêutico. Legal. Legal. A ideia é, porque assim, a gente precisa entender que alguns, infelizmente, né, como a gente sabe, como eu vou falar isso? Teve um tempo que, quando se falava alguns termos, a gente já associa a alguma coisa negativa, né? Eu lembro que na época do coaching, o coaching ele foi muito bem visto e depois ele foi totalmente cagado, né? Falar que era coach era falar que era charlatão, era uma pessoa que estava ali te enrolando. Então, a maioria dos profissionais começaram a tirar essa palavra porque associava a uma coisa negativa. Infelizmente, às vezes, quando a gente usa alguns termos terapêutico, a própria terapia, a maioria das pessoas tem uma ideia de um processo longo, indefinido. Por quê?
Porque, infelizmente, alguns profissionais que não deveriam estar na profissão que está, fazem disso como se fosse algo que você vai jogando para frente. Então, por isso que quando eu quis tirar alguns termos, para que a gente fugisse um pouco daquilo que todo mundo usa, que muitas vezes é banalizado, é feito erradamente. Por quê? Porque as pessoas pegam esse termo e, desculpa a palavra, mas cagam a ideia do contexto. Então, eu queria sair daquilo que já é muito falado, para que para que a gente possa realmente criar esqueci a palavra, gente. Para que a gente possa criar esse diferencial e para que a gente possa colocar o paciente nesse lugar único, né? O atualizante. Isso é muito legal, Vivi. Só uma dúvida. A gente pode usar, por exemplo, achei muito legal esse termo, né? E a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Porque assim, a gente vai estar trabalhando na ETMA e a gente também tem a nossa abordagem, a gente pode usar Pode usar esse termo? fora da ETMA, sim. Na verdade, essa é a proposta para vocês. Mona chegou aí. Tá me ouvindo, Mona? Essa é a proposta, para que a gente possa, né, igual, a ideia da ETMA é que ela vai trazer, né, ela vai trazer esse paciente inicialmente para vocês, né, dentro da terapia social. A partir dali, vocês vão desenvolver esse trabalho. Mas a ideia é que tudo isso que a gente está falando da ETMA seja utilizado por todas nós, porque a gente faz parte dessa equipe. Né? Então, por isso que eu já fiz 2 posts que eu vou compartilhar no grupo com vocês, e eu queria muito que vocês compartilhassem dentro do perfil de vocês, justamente para trazer essa proposta, porque se todas nós, se a gente conseguir usar essa proposta, a gente vai conseguir fazer com que 6 pessoas escutem a mesma fala. Restaurante de vida do meu filho. Ah, tudo bem, Mona, sem problema. Então, a ideia é essa, a ideia é que todas nós utilizamos esse contexto. Por isso que eu quis trazer para vocês uma ideia da gente conversar mesmo, de saber o que vocês acham, de saber se está dentro da proposta do trabalho de vocês, apesar que eu já conheço um pouco aí da abordagem, foi o que você falou, Kátia. A gente está conectado. Né? Eu vejo a forma que cada um de vocês se posiciona, trata o atualizante de vocês. Então, a ideia é que a gente possa trazer isso para esse contexto. Todos os profissionais da ETMA trabalham dentro dessas nomenclaturas. Entendeu? Preciso agradecer a Kátia, porque eu sou a pessoa que mais me incomoda em fazer vídeo longo, porque tem que ficar ali dentro de 1 minuto. Aquele de domingo, que foi o mais espontâneo que eu consegui fazer, eu refiz 2 vezes, porque não ia ficar dentro de um story só. Uhum. Isso, sendo muito franca com vocês, treino. Treina. Eu estava vendo alguns vídeos meus antigos, e era assim, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. E eu lembro que quando o Instagram começou a mudar isso, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir gravar um vídeo de 1 minuto. O que eu vou falar em 1 minuto? O que eu vou fazer? Como que eu vou trazer um conteúdo profundo em 1 minuto? E hoje em dia, dá para fazer. Você vai treinando, você vai fazendo. O próprio ChatGPT, se você colocar lá, eu quero um vídeo de 1 minuto, ele vai te falar quantos segundos você vai utilizar em cada tape, em cada frase que você trouxer. Então, assim, é treino e ajuda ao universitário, que é o ChatGPT. Mas dá para fazer, dá para a gente trazer um conteúdo, porque às vezes eu percebo, e vocês sabem que eu olho vocês o tempo todo, né? Eu vejo tudo que vocês estão fazendo, e a ideia é realmente para que eu possa ajudar. Às vezes, vocês se perdem muito, tipo, vai com texto, vai com entendimento, sai, deixa fluir, porque senão você vai perder
tempo, um pensamento que você fica mais... acabou, você está perdendo ali segundos que você poderia estar desenvolvendo. Então, a melhor maneira é fala, fala, fala. Todo vídeo que eu faço, eu gravo 3, 4, 5 vezes. O quinto fica legal. Porque aí eu já repeti tanto aquilo ali que já foi mais natural. Olha, eu Então, não sou a única. tem gente que fala, você grava... Também. Eu faço muitas vezes. Eu gravo a primeira vez, não ficou muito legal, porque eu não sei. Não sei se você sabe, mas tem um aplicativo que ele passa toda a legenda ali, né? Eu não sei fazer isso. Até tentei, mas me perco, fico olhando para as letras. Posso dar uma dica? Milhões. Um curso que eu aprendi. Lá no meu outro Instagram, no Bárbara Napolitano, no oficial, né, de empreendedorismo, os meus últimos vídeos eram um pouquinho mais longos e eu não ficava no... eu ia direto. Tem um truque. Você precisa de um outro celular sem ser o seu. Você vai escrever o texto todo que você quer falar. Você vai gravar um áudio naquele outro aparelho. Você pega um fone, no meu caso eu uso outro Bluetooth. Coloco aqui, escondo com o cabelo. Eu vou ouvindo o que eu tinha falado no outro telefone e vou falando. Vou ouvindo e vou repetindo, vou ouvindo e vou repetindo. Dá que truque legal! Certo. Cabe certinho o tempo que você tem que colocar. E você não fica parada pensando. Isso facilita muito. Olha! O tempo. Está. Vale a pena. Muito bom. De início, você fica meio perdida. Porque você está se ouvindo, mas você já está falando aquela frase que já foi, e já está vindo outra frase, mas rapidinho pega o jeito. Vale a pena. Que dica boa. Tentem. Gente, eu amei, mas para mim que não tem cabelo, vou ter de arrumar. Um brinco, finge que é algum tipo de brinco, ou fica assim, ó, mais de lado, como você tá agora, que não dá para ver aquela orelha. Aí não dá para ver. Verdade. Obrigada, Bárbara. Maravilhosa essa dica. Muito bom, muito bom. Então é isso. E é treino, é fazer até que aquilo ali ele começa a ficar um pouco mais natural. Então, só fazendo um resumo, agora nós não falamos paciente, falamos atualizante. Então, os nossos pacientes, nossos antigos clientes são atualizantes, porque a proposta é que ele se veja, se perceba atualizando, e a gente não fala mais consulta, né? E nem sessão, só sessão. É uma sessão evolutiva. Então, a gente sai desse patamar de que todo mundo faz e a gente eleva o nosso atualizante para esse patamar de diferencial, né? E a gente traz um pertencimento. Então, pessoas que fazem parte da Etma são atualizantes, porque são pessoas que estão se atualizando o tempo todo dentro do processo. E eles conseguem fazer essa atualização aonde? Numa sessão evolutiva. Entende? Bora lá. Mona, se você tiver alguma dúvida, já que você chegou depois, você me fala, tá? E aí ele traz um texto, né? Chamamos esse momento de sessão evolutiva, porque aqui você não apenas fala, você se escuta, se organiza e se transforma. A cada sessão evolutiva, você atualiza partes de si que talvez estivessem silenciadas, esquecidas ou fragmentadas. Você se permite sentir, refletir e elaborar, no seu tempo, no seu ritmo, com profundidade. É um espaço seguro para acolher o que dói, celebrar o que floresce e cultivar aquilo que ainda está germinando dentro de você. Sessão evolutiva é onde a mente, emoção e história se encontram em movimento. Então, fica muito claro quando a gente traz esses dois termos a proposta realmente da Etma, porque eles precisam entender que não é mais uma consulta normal. Não é, eles vão participar de algo que eles nunca fizeram. E aí, como eu falei, independente da abordagem de vocês, eu realmente acredito que a proposta de todas nós é isso. Né? Por isso que quando eu pensei da gente trazer abordagens diferentes, mas trazer visões semelhantes, eu achei isso muito importante, porque é sair mais do mesmo,
sabe? É sair daquele processo que muitas vezes a gente escuta, um processo terapêutico, que vai ali enrolando, que não tem desenvolvimento, que a pessoa não se percebe, a pessoa faz 20 anos de terapia sem saber nada sobre ela, porque ela só vai tratar ali as questões presentes, só vai trazer problema, porque problema a gente sempre vai ter. Então, por isso que existem profissionais que, sim, atendem a pessoa 1000 anos e a pessoa sempre vai trazer um problema diferente, porque a gente sempre tem problema. Mas a ideia, o profissional que está ali, ele tem que entender que não adianta você ficar só resolvendo aquele problema presente. Porque esse problema presente, ele é resultado de alguma coisa lá atrás. Ele é resultado de algumas questões que estão ocultas. Porque senão você vai ficar o tempo todo resolvendo o problema. Porque todos nós temos. Então, quando eu pensei em vocês, é justamente esse entendimento que não é só resolver o problema presente. Tem algo por trás, tem algo ali que gera os problemas presentes. Então, essa proposta da Etma é isso. Ele vai estar evoluindo porque a gente não vai estar só lidando com o problema. A gente vai estar realmente trazendo ali o entendimento sobre aquilo para que futuramente não tenha aquele problema. Vão ter outros? Sim, mas aqueles ali vão ficar resolvidos. Entendeu? Bora lá. Fala. Bem, você sabe melhor do que ninguém, né? Quando eu comecei, eu não tinha ideia do tamanho das minhas questões e tampouco podia imaginar que de 2022 para 2023 eu ia passar todo aquele processo. Uhum. Mas uma coisa que eu falo abertamente, e eu vou pegar o texto que eu gravei e acabou que eu não postei, que era do Dia do Terapeuta, de que se eu não tivesse passado pela terapia, eu não teria... Tudo bem, eu desci, óbvio, porque foi um choque para mim o que aconteceu, da forma que aconteceu, né? Mas eu não teria passado ainda assim seria muito mais traumático do que foi. Uhum. Mas é isso. A separação, a decisão de retorno, entender que não era um retrocesso, entender isso tudo seria muito mais difícil. Uhum. E é sobre isso, né? A gente faz a terapia para se fortalecer para as outras questões, porque a vida verdadeiramente não é um morango. A gente não vai chegar a um patamar que a partir de agora não temos problemas. Não existe isso. Não existe isso. Então, a gente muitas vezes vai fazer terapia agora para uma questão, e lá na frente você vai ver que aquilo que você falou aqui te sustentou lá. Por quê? Porque a partir do momento que você foi trazendo entendimento sobre você, quando você precisar, você vai conseguir acionar esse conhecimento, esse entendimento que foi te dado ali, né? Eu tive uma paciente agora, ela atualizante, agora, ela voltou, a gente fez o processo em 2021, né? Ela tinha uma vida totalmente estável, uma vida tranquila, um casamento de muito tempo, 2 filhas, uma vida totalmente pacata, tudo mudou, né? Separou, o marido foi embora, as filhas... E aí ela volta para a terapia, a primeira coisa que ela me falou, se eu não tivesse feito terapia, eu não teria suportado esse processo. Por quê? Porque a gente estava tratando coisas que não têm a ver com isso. Mas a base, o entendimento, os valores, aquilo que ela realmente gostaria, a sua visão de futuro, ela teve aquela base. Quando aconteceu, quando a casa tremeu, porque treme, todos nós passamos por isso e vamos passar outras vezes, você consegue se manter firme ali com aquele conhecimento. Então, a ideia é essa, né? Que por isso que eu falo, tem que ser um processo profundo. Não pode ser um processo que trate só as questões atuais, porque senão, quando vier uma questão mais profunda, você desmorona. Então, a ideia é essa, né? E aí, ele dá aqui exemplos, né, de como a gente utilizar o termo da sessão evolutiva. Então, assim, na próxima sessão evolutiva está marcada, sua próxima sessão evolutiva está marcada para quinta-feira. Se precisar, podemos remarcar a sua sessão evolutiva com tranquilidade. Sessão evolutiva é um espaço só seu, de presença e escuta. Então, para que a gente possa ir trazendo na nossa fala, até no dia a dia mesmo, vai marcar, né, uma consulta, a gente manda para ele, vamos marcar a nossa sessão evolutiva. Por que eu queria muito trazer isso para vocês? Porque com alguns pacientes meus, eu já fui
trabalhando algumas coisas. Mas para que a gente consiga virar essa chave, a gente vai ter que se posicionar. A gente vai ter que ir para o Instagram, a gente vai ter que falar sobre isso, a gente vai ter que fazer stories sobre isso. Então, até para que, senão você vai mandar para o seu atualizante e falar, gente, mas o que é atualizante? O que é sessão evolutiva? Do nada? Como é que assim mudou? Então, antes da gente começar a trazer isso para o nosso dia a dia, a gente vai ter que trazer um posicionamento. A gente vai ter que, né, trazer ali o porquê dessa mudança. Então, por isso que eu precisava trazer isso para vocês, para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível. Tá? Bora lá. Atualização do valor. O que eu comecei a perceber? Eu trabalho com esse valor da terapia social de R$ 230 desde o ano passado, desde o início do ano passado, né? E aí eu comecei a ver que, como a gente está pensando em, né, como a Etma surge com essa equipe, com esse entendimento, com essa visão diferente. Agora não é mais eu, né? São todas nós. Então, a gente precisava e trazer também uma valorização sobre isso. E a gente sabe que preço e valor são coisas distintas, né? Nem sempre o preço está mais em conta, quer dizer que aquilo ali não tem valor. Mas eu acredito que para trazer isso também para esse contexto do preço, isso seria interessante. E aí, é claro, a gente não vai fazer isso, por isso que hoje é dia 27. Eu pensei da gente fazer isso o seguinte: todas as vezes quando eu alterei o valor, eu sempre alterava 2 meses antes. Eu deixava para o paciente o seguinte: olha, a partir do mês tal, o valor vai ser esse, né? E aí eu pensei da gente fazer algo bem, para mim, eu considero simbólico. Por quê? Porque eu vejo o valor que a Etma tem com os profissionais. Então, assim, as consultas eram 4 consultas terapêuticas, porque eu trabalhava também com isso, Kátia, 4 consultas terapêuticas, R$ 230. Então, agora vai ser 4 sessões evolutivas por R$ 280. Entendeu? E aí, o que acontece com isso? Eu não sei se isso ficou claro para vocês. Existem pacientes dentro da Etma que realmente vão vir pelo preço, porque não conseguem pagar o valor, muitas vezes, de um pacote particular, que é R$ 430, né, R$ 380. Outros vão vir, mas não vai ser por isso. Vai vir pela proposta, vai vir pelo novo posicionamento, mas não pelo preço, tá? Então, algo que eu tô tendo, assim, e vou ser muito sincera com vocês, eu tô tendo muita dificuldade ainda da gente trabalhar essa questão desse preço, né? Desse entendimento do preço que a pessoa pode pagar, né? Então, qual é a minha ideia inicial? Todo paciente entra pela Etma através da terapia social. A partir do próximo pacote, fica a critério de vocês. Por quê? Porque vocês vão saber a realidade do paciente. Vocês vão entender, né? Tem pessoas que, como eu falei mais cedo, né, que a psiquiatra lá pegava o dinheiro das pessoas. Por que ela pegava o dinheiro das pessoas? Porque ela sabia o que as pessoas tinham, porque você sabe a rotina, você sabe o trabalho que a pessoa tem. Então, assim, para que a gente possa ter uma linha de início, todo paciente entra na Etma pela terapia social. A partir do próximo pacote, é por conta de vocês. Entendeu? Isso ficou claro para vocês? Esse valor de 280, o que vocês acham? Eu acredito que ficou justo, né? Não foi uma diferença assim tão gritante, né, que vai pesar realmente, né? Mas quando divide esse valor pelas 4 sessões, então achei justo. Ótimo. O que você achou, Kátia? Então, eu achei bem legal, porque assim, 230, realmente, pelo que você trouxe, né, e pela entrega,
estava abaixo, mas, né, por ser um valor social. Então, assim, 280 acho que bem interessante. Uhum. Porque fica o valor de R$ 70 por consulta, né? Então, não acho. Eu acho que realmente é um valor. Ainda é pouco, porque sabemos também que não é só sobre atender. Exatamente. E essa talvez seja a parte mais difícil, né? Estudar os casos, planejar ali a próxima sessão. Então, não é só estar aqui ouvindo a pessoa. A nossa proposta é diferente. É estar desenvolvendo, é estar ajudando a pessoa a evoluir. Então, requer uma entrega maior do profissional. Então, eu achei importante trazer isso. Eu achei importante a gente trazer essa questão do valor, né? E eu quero deixar muito à vontade a vocês nesse sentido, né? A partir do momento que o paciente chegou, o atualizante chegou, você percebeu, tem uma vida, né, uma vida mais confortável, uma estabilidade financeira, tem como pagar o próximo pacote, você já pode trazer o seu preço, tá? Bora lá. Vivi, Ficha, tirar uma dúvida pode rapidinho. tirar. Como agora que eu vou começar, né, com as minhas sessões, né, que eu comecei semana passada, agora que eu vou começar a divulgar que estou atendendo, você falou dessa primeira sessão ser gratuita, né, Uhum, que as meninas estão fazendo. Essa primeira uhum. sessão é de 1 hora também? É uma sessão mais breve? Como que vocês já estão trabalhando? Então, eu acredito que é a principal sessão, entendeu? Porque ali você vai mostrar o diferencial do que você está oferecendo à pessoa. Então, essa questão do tempo, né? 50 minutos, 1 hora, isso fica a critério de cada um. Mas eu acredito que é a principal. Então, a gente vai falar sobre isso até agora na ficha de anamnese, Perfeito. porque é o momento. É o momento que você vai mostrar o seu diferencial, é o momento que você vai mostrar o que é realmente o seu atendimento. Então, é muito importante essa primeira, entendeu? Ele não precisa sair dali sabendo tudo, mas ele precisa sair dali com uma coisa que ele nunca viu, que ele nunca chegou a essa conclusão. E isso faz toda a diferença, porque ele já vai sair dali qual o Pix. Porque ele entende que teve uma mudança ali. Entendeu? Já ficar com a vontade de que eu preciso, eu quero continuar. Uhum. Fala, Perfeito. Kate. Não, Não? Ah. não. Vamos lá, ficha de anamnese. Vocês trabalham com ficha de anamnese? Eu comecei agora e Eu eu optei por trabalho. não usar. Eu trabalho, mas assim, eu adaptei a minha, porque eu usava da faculdade, eu achava muito obsoleta, muito estranha, e aí eu fui adaptando. Depois, se quiser, eu até mando no grupo, que a gente pode, de repente, fazer um modelinho, né, igual para todas, a ver o que você usa também, né, e montar. Uhum. Ou se você já tiver. Ótimo. Kate, você trabalha? Sim, a minha anamnese é mais simples também, porque no primeiro atendimento eu fazia anamnese. Só que aí eu percebi que ficava muito cansativo, então eu adaptei e inclusive tem um diagnóstico que aí eu uso separado, né? Porque ele é quase 2 horas, então se a pessoa quiser fazer o diagnóstico, vai ter um valor diferenciado, e quando a pessoa quer o método tradicional, eu tenho essa estrutura da anamnese que vai tendo, de acordo com o que a pessoa vai me trazendo, eu vou conduzindo. Ótimo, ótimo. Van, você usa? Não. Tá. Eu trouxe aqui para vocês, né, um modelo aí básico de ficha de anamnese, né, que tem ali as informações, é o que mais comum, né? Informações, endereço, pererê, parará, aí tem a questão dos cônjuges e filhos, qual a questão principal, possibilidade de horários, fez terapia anteriormente, enfim, o que vem, pelo menos o que eu vejo é que essa daqui é a mais padrão, né? E aí eu até trouxe uma explicação aqui para gente. A ficha de anamnese em terapia é um documento essencial
que coleta informações detalhadas sobre o histórico de saúde emocional e psicológico do paciente, com o objetivo de auxiliar o terapeuta na avaliação e no desenvolvimento de um plano de tratamento individualizado. Então, assim, é importante, a maioria delas vão trazer o quê? Dados pessoais, histórico médico, histórico psicológico, hábitos de vida, motivo da consulta, expectativas e objetivos. Então, grande parte delas vão ter isso aqui. Só que, aí eu até trouxe essa pergunta aqui para vocês, e a segunda pergunta é essa. A Kátia falou que já usou, né? E a Mona falou que usava aí a da faculdade. Qual é a percepção que vocês acham que o paciente, o atualizante, tem dessa ficha? O que vocês acham? Assim, ou então vocês mesmos, né, se colocando nesse lugar de atualizante, o que vocês acham dessa ficha? Que você é um paciente e você está numa consulta. Eu também penso isso. Todo médico vai quando você entra no consultório, ele tem uma ficha de anamnese, seja para você no ortopedista ou na sua ginecologista, ele tem uma ficha de anamnese, até porque é o básico da área da saúde. Por isso, um dos motivos de eu optar por não usar nesse primeiro atendimento, né, que eu ainda estou aprendendo, foi a minha visão. Eu imaginei isso, eu falei, me lembra muito eu estar num atendimento médico, e eu não sou médica, então, mas eu falei, eu estou começando agora, eu tenho que aprender ainda, né, mas, por enquanto... Eu acho, assim, a anamnese do meus atendimentos era bem extensa, muito cansativa, porque é bem diferente, mas ali você colhe tantas informações, e o que acontece? No decorrer de outras formações que eu fui tendo, eu entendi que eu consigo colher todas as informações até mais profundas do que na anamnese. E assim, eu tenho uma intuição e eu fui aprendendo a gerenciar isso. A pessoa me traz uma palavra, porque tem também a leitura corporal que eu fiz, me ajuda muito. Então, se a pessoa tem algumas perguntas, né? Eu vou voltar para a ficha de anamnese que a Vivi colocou aí, por exemplo. Olha, posso coletar todos os seus dados para que para que eu tenha todas as informações suas aqui? Aí a pessoa vai falando, vou conversando, ali no decorrer que ela vai me passando as informações, ela vai falando mais dela, e eu falo para a pessoa, olha, toda vez que eu abaixar a cabeça, eu vou estar escrevendo o que foi importante para que eu possa te ajudar no desenvolvimento de todo o processo. Então, assim, é super legal, ela vai contando da vida dela, e aí eu vou coletando as informações, por exemplo, se ela já teve ansiedade, se toma remédio e tal, se ela melhorasse isso, o que mudaria na vida dela, se ela tem algum apoio. Então, quando ela vai me trazendo tudo isso, chega no final do processo, aí o que acontece? Você oferece o plano terapêutico. Aí tem até as questões, se a pessoa tem alguma, né, não consigo e tal, ali você tem as informações. Poxa, mas olha só, sua vida como está, você está assim, 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 se isso melhorar na sua vida, você vai ter possibilidade de isso, isso e isso, que ela mesma já te trouxe. Então, achei muito mais interessante e é o que eu uso. Ótimo. Mona também falou que vai conduzindo assim. E assim, lembrando que isso aqui é uma visão da Etma, mas a gente não está aqui para engessar nada, tá? Então, assim, o que para mim é importante, como profissional, né? O que eu percebo aí com esse tempo de atendimento. A captação de todos os dados é de suma importância, né, para o processo do paciente, mas podemos realizar essa captação de uma maneira espontânea e fluida, que foi exatamente o que vocês trouxeram aqui durante o atendimento. Podemos dividir a captação da coleta desses dados em consultas separadas também, porque você não precisa pegar em uma consulta já trazer ali tudo que o paciente tem para falar. Perguntas importantes para iniciar a captação, que é o que eu percebo, né? É muito o que acontece nos atendimentos. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Eu sempre falo, né? Me apresento, eu falo como que começa o atendimento. Me apresento, sou Viviane, sou psicanalista, fazer um processo, estou aqui para estar te auxiliando nesse processo. E
a minha abordagem ela é um pouco diferenciada, então a gente vai estar sempre trocando aqui, a gente vai estar sempre conversando, né? Você não vai ter não é só você falar, né? A gente vai estar sempre buscando ali analisar as questões que você traz, tá bom? Tá bom. O que te trouxe para terapia? E aí a pessoa vai falar. Então ali a pessoa já consegue expressar. Por quê? Quando a gente pega uma ficha de anamnese, às vezes a gente nem sabe. Por que está fazendo terapia? Não sei. Sei que preciso, mas por quê? Não sei. Então, tudo aquilo que a gente já começa a dificultar o entendimento, a gente já cria ali, de certa forma, um desconforto. Então, quando eu falo, me conta, o que te trouxe para terapia? O que fez você pensar que você precisa de terapia agora? É diferente do que ele está escrevendo aquilo ali, sendo que muitas vezes ele não vai saber, ele não vai falar. E aí, quando ele começa isso, é porque é isso, é porque é aquilo. E aí a pessoa ela vai falando, né? Ela vai falar com quem ela mora, ela vai falar o nome do marido, ela vai falando tudo. E aí, o que a gente, como profissional, a gente precisa estar numa escuta 100% ativa. Isso acontece demais nos atendimentos. Aí ela falou alguma coisa, porque meu filho fulano, aí eu anotei o nome do filho fulano. E o outro filho ciclano, anotei o nome do filho ciclano. Quando eu vou voltar alguma pergunta para ela, mas me fala, seu filho fulano é assim, assim, assim? Ela, tipo assim, eu falei o nome do meu filho? Falou. Eu, como profissional, eu tô ali para captar essas informações. Então, é muito mais fluido, acredito que dá muito mais domínio para o profissional quando ele vai conduzindo o que ele precisa saber dentro do entendimento de uma ficha de anamnese. Então, assim, eu vou estar preenchendo a minha ficha, mas sem que ele entenda que ele está me dando dados para aquilo. É uma forma fluida de acontecer. Então, eu posso contar. Me conta um pouco da tua rotina, da sua casa. Quais são as pessoas que moram com você? Eu estou perguntando o nome do filho, o nome do marido, quantas pessoas tem, mas eu estou fazendo isso de uma forma fluida, né? E eu gosto muito dessa ferramenta, que é estilo de vida, né? Quando você começa, né? Eu gosto de fazê-la ou na primeira ou na segunda, que você vai trazendo o seguinte, um pouquinho para você entender o contexto de vida, porque existem pacientes que vão chegar que ele vai te trazer tanto problema que você fala, meu Deus, por onde que eu começo? Né? Como que é tanta coisa, tá tudo junto misturado, porque quando ele não traz problema é ótimo, mas quando ele traz muitos contextos, é o meu marido, é o meu filho, é meu trabalho, é meu isso, é meu aquilo, você fica muitas vezes sem saber o que fazer. E aí eu gosto muito dessa ferramenta, que é o estilo de vida, que aí você fala um pouquinho. Me fala um pouquinho da sua vida pessoal. Quanto tempo você tira para você? Você consegue ficar sozinha? Você consegue ter autocuidado? Você consegue ter o seu momento? A pessoa vai falar. E a vida sentimental? Como é que está o coração? Né? A pessoa é casada, se não é, como é que está isso? A pessoa vai falar. E aí você vai conseguindo entender um pouquinho aonde realmente está o problema. E a sua vida familiar, seus filhos? Você consegue separar um tempo com eles, com qualidade, com tudo? Você vai entendendo. Profissional, social, espiritual. E aí, um parêntese muito importante aqui. Espiritual não é religiosa, tá? Então, se a pessoa falar, minha vida é espiritual, tá bem, eu tenho muita fé, eu acredito muito em Deus, ok, você não precisa entrar em contexto de religião, mas você acredita no pastor, não, a gente só quer saber um pouquinho, a vida espiritual que está em conexão com a fé, o que ela te trouxer, problema dela. Então, eu sou da Umbanda, eu sou de um candomblé, eu sou da... que legal, isso te faz bem, você se sente acolhida ali na fé. Que bom que você tem isso. Tá bom. Não temos nada a ver com isso. A gente só quer saber se esse pilar espiritual, que é importante para a saúde mental, isso está funcionando. Por quê? Em algum momento, quando ela se perceber ali fora do controle das coisas, ela vai ter que se apoiar nisso. E aí a gente, como profissional, é importante que a gente saiba qual é a fé dela, qual é a crença dela, para que a gente possa direcioná-lo para a crença dela, não para a minha. Então, se ela acredita, se ela tem uma religião que a fortalece, é sobre ela. Eu não tenho que... mas você não acha que ir na igreja... Pelo amor de Deus... Né? E isso aqui é um ponto que eu preciso muito que vocês da Etma nunca façam.
porque isso é muito sério e dependendo da situação, se vocês forem denunciados, isso dá um processo horrendo. A psicologia, a psicanálise é laica. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente não vai direcionar o paciente para a minha fé, para o que eu acredito. A gente vai sempre junto com ele para onde ele está indo. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado para vocês não, às vezes, numa espécie de ajuda, de acolhimento, querer trazer alguma coisa. E se for trazer alguma coisa, deixa claro. Posso fazer um parênteses aqui e sair totalmente da terapia? Você precisa falar para o paciente o seguinte, aqui não tem nada a ver com a terapia. Eu vou falar com você aqui, posso? Se ele falar pode, ok. Se ele falar não, tá tudo bem. Vamos continuar. E vai embora. Então, essa parte espiritual é uma parte muito importante e necessária, porque a saúde mental, né, o tratamento, ele é laico. Ele não pode defender nenhum tipo de cunho espiritual. Entendem isso? De nenhum lado. Até no curso, a professora, né, do curso que eu vou fazer de psicanálise, né, que eu tô formando, ela reforça muito isso pra gente. Ela bate muito nessa tecla. Sério, gente. Isso é muito sério. Eu vejo pessoas, eu sou psicanalista cristão. Cara, você pode colocar, você é um mentor cristão. Agora, você não pode pegar a psicanálise, que foi criada por uma pessoa que nem Deus acreditava, e falar que isso é isso. Não é. Então, ouvi isso outro dia de um antigo paciente seu. Ah, é? Seu digníssimo ex-paciente chegou para mim, fiz um texto de Freud, e ele falou, olha, você adora Freud, mas ele não tinha religião. Eu, tá bom, Leandro, tenha um bom dia para você também. Obrigada. Não tinha, Sim, não gostava. Um texto imenso para comprovar isso. E tá tudo bem. Eu não precisava de 3 páginas, eu já sabia. E tá tudo bem, até porque Freud defendia, a gente precisa entender que tipo de Deus ele não aceitava, né? Que é esse Deus que tem o controle da sua vida, que você coloca toda a culpa das burradas que você faz em Deus, ou que você justifica o que você não tem em Deus. Então, ele não gostava desse posicionamento do homem em relação a Deus, porque todos nós temos a nossa liberdade. Então, se deu errado, responsabilidade sua, não foi responsabilidade de Deus. Como então, eu vi, é científico. Exatamente. Então, a ideia do Freud era esse Deus que naquela época, que era muito o pai dele era judeu, então esse Deus punitivo, esse Deus que comanda tudo, que tira o seu livre-arbítrio, esse Deus, realmente, para mim também esse Deus não existe. Porque a gente sabe que o relacionamento é outro. Então não existe a gente juntar. Eu fico da vontade de denunciar o perfil quando eu vejo lá, psicanalista cristão. Cara, não faz isso não. Coloca outro nome. Mas juntar uma coisa na outra não conecta. Entendeu? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá. Finalização. E aqui está um ponto, ó. Falamos do atualizante, falamos da sessão evolutiva, falamos da ficha de anamnese, que a visão da Etma é que isso seja conduzido pelo profissional e não que o paciente venha ali escrever para você. Você até pode ter uma ficha, mas você vai perguntando aquilo ali de uma forma dentro da sessão, para que você consiga ter essas informações. E agora... Porque eu lembrei de como você faz. Uhum. É assim, eu só faço assim, né? O meu exemplo o que eu posso fazer? E agora, padronização de finalização. O que acontece? Essa questão da Etma, né, de ser laico, né, não ter ali nenhum tipo de viés religioso, de trazer essa proposta de um atendimento diferenciado, na finalização da consulta, isso é fundamental. A gente precisa fazer um fechamento. É muito ruim quando você termina uma consulta, tá bom, tchau, semana que vem. Mas o que foi tratado ali? O que você falou? O que você ia fazer? O que a pessoa descobriu? Então,
é importante que a gente tenha um fechamento, não que você vá trazer as respostas para as pessoas, para o seu atualizante, mas que você possa fazer o seguinte. Então, quer dizer que hoje, né, a gente conseguiu entender isso e isso, porque ele já te falou, né, isso e isso. Me fala, como é que você está se sentindo com isso? Ele precisa sair dessa sessão entendendo que ele fez alguma coisa, que ele descobriu alguma coisa, que alguma coisa ali foi tratado, foi desenvolvido, foi percebido. Porque talvez você saia com esse entendimento, mas ele não. Então, como profissional, a gente precisa fazer esse fechamento para a pessoa sair dali e falar: caramba, hoje eu entendi isso. Hoje eu percebi isso. Hoje eu desenvolvi nessa parte. Então, o profissional ele precisa direcionar para esse fechamento, para que ele possa entender o que foi feito ali. Não é a gente trazer a nossa percepção sobre aquilo. A partir do momento que ele foi trazendo as questões, entendendo as questões, a gente vai fazer um fechamento com o que ele foi compreendendo. Você só vai confirmar se ele compreendeu aquilo ali. Entendido? Vambora. E aí eu deixei aqui, né? Toda consulta. Muitas vezes ele vai sair com entendimento e ao longo da semana ele vai ver que era totalmente diferente. Uhum. E eu sempre falo isso. Ai, que bom, você entendeu isso. Agora eu vou te falar. A terapia começa agora. Então, continua aí com esse pensamento, vai desenvolvendo ele, que você vai vendo aqui na próxima, você já vai ter outro entendimento. Eu sempre falo isso, a terapia começa depois do atendimento. Né, Viviane e Bárbara? Né? Então, acabou, aí começa, porque aí você vai pensar sobre aquilo. Então, precisa ter uma conclusão. Coloquei aqui, toda consulta precisa ser finalizada com uma conclusão do que foi percebido, compreendido, descoberto e aprendido. Então, tem coisas que a gente vai aprender, tem coisas que a gente vai descobrir, tem coisas que a gente vai compreender e perceber. Então, é importante trazer isso pro atualizante, para que o paciente tenha certeza do que foi proposto na sessão. Como você faz o seu desfecho? Como que vocês fazem esse momento do desfecho ali da sessão? Fala? Então, eu como comecei agora, eu percebi que eu preciso realmente melhorar esse meu desfecho, né? Eu percebi que eu deixei... eu acredito que eu fiz a pessoa entender ali, né, algumas questões dela e deixei marcado, né, porque eu queria deixar combinado a próxima sessão, né, já deixamos pré-agendado. Mas eu senti agora que eu preciso melhorar esse meu fechamento. Ótimo. Tati, você faz um fechamento? Olha só, no caso, o protocolo que eu utilizo é um pouco diferente. Às vezes, mas assim, sempre tem um encerramento, né? Porque assim, a pessoa acaba trazendo percepções e no decorrer da sessão ela já vai trazendo a clareza. Por exemplo, hoje eu estava tratando com uma menina que ela tem muita dificuldade no relacionamento dela. Só que assim, eu não falo para a pessoa, olha, você está com um relacionamento assim porque é a cópia do seu pai. Eu sei disso, mas eu deixo que a pessoa perceba no decorrer. E aí aí quando ela traz as características que é igual, olha, fulano assim, assim, eu falo, quais essas características que tem no seu pai ou na relação que você viveu? Aí ela já vai me trazendo. Então, assim, quando a gente fecha, aí eu falo, né? Como que ela está se sentindo, porque sempre entra ruim, piora na sessão e sai melhor. Então, esse é o protocolo. Mas sim, é isso que eu faço. Ótimo, ótimo. E isso é muito importante, né? Essa percepção não é a gente vai saber, né? Eu falo muito isso. Como profissional, quanto mais tempo você tiver em atendimento, mais você já vai conseguir ali, através das primeiras meia hora, já entender toda a questão. Mas você não tem que falar. Quem tem que perceber é o atualizante. É ele que vai entender ali, é ele que a gente pode conduzir ele a olhar para o que a gente está vendo. Então, eu posso fazer perguntas, foi exatamente o que você falou,
para que ele possa olhar para aquele lado ali. Mas eu jamais vou falar, realmente, você tá transferindo o que você sentia, a relação do seu pai para o teu marido. Não posso fazer isso. Não é o nosso papel fazer isso. Nosso papel é direcionar para que a pessoa entenda isso. E aí, através das perguntas, para que ela possa chegar a essa conclusão. Mas, se você der a resposta, nosso papel tá totalmente trocado ali. Tá? Até porque a gente acaba usando alguns termos mais técnicos, você está repetindo padrões, e às vezes a pessoa nem está repetindo padrões. Então, a própria pessoa que tem que chegar na conclusão dela com a linguagem, com o entendimento que ela tem, né? Exatamente. Eu até a questão assim, porque como a gente usa uma técnica da pessoa com ela mesma, então tem muitas situações, eu sei o básico, mas eu não preciso saber de toda a história dela, toda a vida dela. Tem alguns detalhes que eu não fico sabendo. Mas, assim, às vezes tem pessoas que têm muito desconforto no pós. Então, eu falo, olha, se você tiver algum desconforto, tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, porque às vezes essa dúvida piora até você voltar novamente para a sessão, isso vai demorar um tempo e a gente pode conversar ali e te dar as informações que você precisa. Até porque eu estou passando por esse processo. Passei, né? E estou passando, então eu sei o quanto que é ruim. Tem vezes que a gente fica destruída, então não vou falar para a pessoa, né? Então, assim, eu acho que, como a Vivi falou, a terapia começa quando o cliente sai da sessão. E quando ele traz para a gente, poxa, eu piorei, aí você vai ver as informações que ele te traz, é exatamente o que ele resolveu, e aí ele teve de enfrentar. Então, ele acha assim, nossa, foi tão difícil e tal, aí você começa, e aí eu vou, né, dando as informações de acordo com o que a pessoa traz, porque às vezes a gente perde um tempo, não, você pode sentir isso, você pode ter aquilo, não sei o quê. E aí o que acontece? Não tem essa necessidade, ele traz, ele já vai ter o entendimento ali de tudo. Verdade, verdade. Você acha que saiu com a solução, aí dias depois o negócio começa a desmoronar, vai fazendo assim, uma areia movediça, mas em compensação faz parte do processo realmente, porque depois que você literalmente desce, você começa a entender o porquê você desceu, e dali você começa a lidar com a situação de forma diferente. Ou você toma uma posição que é aquela e pronto, ou você simplesmente se torna, no meu caso, uma pessoa mais flexível e entende que não é tudo ou isso ou isso. Exatamente. E é tão interessante que os clientes vão trazendo as percepções, nos ajuda também. O mais interessante que mais me marcou foi uma moça, ela tinha uma amizade muito linda com uma amiga, saía para tomar café e tudo, e aí ela fez um período, parou, e aí, quando ela voltou, ela falou para mim assim, nossa, mas mudou muita coisa. Minhas amizades não são a mesma, sabe aquela pessoa assim, assim, assim? Não, aconteceu um negócio horrível, agora nós rompemos a relação. Olha só. É isso. Isso eu sempre falo também, terapia não é gostosinho. Não é um momento, ai, que lindo, vou nas nuvens. Não é. Vai ter momentos tranquilos, mas vai ter momentos de dor, vai ter momentos que você vai acessar coisas que você guardou ali para a vida toda. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Esse acordo que você falou, Kátia, eu também faço isso com os meus pacientes, né? Eu sempre falo, olha, esse aqui é meu telefone, né? O que você precisar, se doer muito, se incomodar, se você tiver alguma dificuldade, eu tô aqui. Me manda mensagem, às vezes eu não respondo na hora porque eu estou em atendimento, mas a hora que eu puder eu vou ali e vou te responder, pode ter certeza. Então, isso é muito bacana, porque a gente sabe que vai doer, e a gente sabe que aquilo ali vai mexer, tem sessões que você termina que você, caraca, a pessoa não tá legal. E a gente sabe disso, mas faz parte, tá tudo bem. E aí, o que eu faço? Quando eu vejo que a pessoa saiu muito ruim, daqui a 2 dias, mando mensagem, e aí, tudo bem? Digerindo tudo bem e tal, porque a pessoa entende o seguinte, ela está aqui comigo. Então, essa parceria, isso é muito necessário, né? Isso dá essa segurança. E eu quero abrir um parênteses, eu sei que não é o objetivo, mas é algo que é muito bom para mim, eu vou falar aqui.
esses dias eu fiquei muito mal, porque eu tinha uma questão que eu não compreendia. Eu vou falar só isso, porque não é o momento, depois posso até falar depois. E eu falei pro meu marido, a minha mentora me descascou e ainda não acabou. Gente, eu passei tão mal, uma semana, e eu faço parte desse estudo, é uma comunidade para que a gente... Gente, é tão interessante para ir lá no mais profundo. Quando você pensa assim, não, já fui, já tá tudo ok, é uma comunidade belíssima. Se vocês quiserem, eu passo o Instagram, tem muitas lives lá que são conteúdos maravilhosos para gente que tá nesse processo, que tá nessa área. Então, se vocês quiserem, eu deixo o Instagram dela, vocês dão uma olhada se fizer sentido, mas para mim é algo que está sendo assim maravilhoso. Ótimo. Depois você compartilha aí com a gente. Tá. E aí vamos começar, né, com esse assunto que eu queria muito trazer para vocês, a depressão, porque, como eu falei, muitos pacientes, né, estão dentro desse quadro. E aí eu trouxe aqui só alguns tipos de depressão. Depois eu vou colocar esse material lá no grupo, mas assim, só para vocês entenderem que existem muitas outras, né? A distimia, depressão ansiosa, depressão sazonal. A depressão sazonal, eu já atendi 2 pacientes que moram fora, né? Um em Portugal, outro na Itália, que passava por isso, que é porque lá muitas vezes fica sem luz, né? É escuro, né? O dia acaba cedo. E aí isso estava mexendo muito com eles. Depressão psicótica. Também. Minha cunhada apresenta justamente, e ela engordou absurdamente por conta disso. Não é fácil, não é fácil. Então, é importante que a gente entenda um pouquinho de cada uma delas, né? Depressão pós-parto, que está aqui. Depressão melancólica, depressão atípica, depressão mista, depressão situacional, transtorno disfórico pré-menstrual. Isso aqui eu falo muito também para as minhas pacientes, principalmente quem já tem desenvolvido a ansiedade, né, essa ansiedade em excesso, no período pré-menstrual fica bem descompensado emocionalmente, então isso é um ponto também para a gente se atentar. Só que hoje eu quero me atentar a essa depressão maior, né? Por quê? Porque essa é a mais comum, é o que a gente mais percebe aí convivendo com as pessoas, e muitas vezes as pessoas não têm nem noção que estão com depressão, tá? Então, eu achei importante trazer isso aqui. Eu pensei muito da ansiedade ou da depressão, mas a ansiedade é algo que a gente consegue identificar com mais facilidade. Essa depressão maior, nem sempre. Então, eu achei importante trazer isso para vocês. Então, assim, transtorno depressivo maior, também conhecido como depressão maior. Um episódio depressivo é um distúrbio mental afetivo caracterizado por humor persistente deprimido ou perda de interesse em atividades prazerosas, acompanhado de outros sintomas, como alterações do sono, apetite, energia, concentração e autoestima. A persistência desses sintomas e a sua intensidade podem impactar significativamente a vida pessoal, social, profissional do indivíduo. Então, sabe aquela pessoa que ela se sentia muito bem, mas do nada ela começa a não querer fazer as coisas que ela fazia, a não sentir mais prazer, né? Ela começa né? E a gente vai percebendo isso na própria anamnese, né? Você, mas o que você fazia? Eu fazia isso, fazia aquilo, mas e agora? Não quero fazer nada, não gosto de nada, não me sinto bem comigo mesmo. Então, é uma depressão que, infelizmente, ela está muito comum, ela está muito viva dentro das pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente não adianta só esse paciente aqui você incentivar. Você fica, não, você tem que fazer isso, você tem que caminhar, você tem que fazer. Não adianta, porque aqui a gente está falando de níveis de dopamina, de serotonina baixíssimos. Então, eu achei importante trazer isso para vocês, porque a gente precisa perceber, dentro de algumas perguntas, se esse paciente ele só está triste, ele está angustiado, ou ele realmente está deprimido. Então, é importante ter essa percepção, porque para cada uma dessas situações, a gente vai ter uma abordagem para trazer para ele, tá? E aí, assim, o que eu queria saber de vocês? Para vocês, eu quero que vocês sejam muito sinceros, tá? Depressão tem cura? O que vocês acham? Sim ou não?
Na minha visão, eu acredito que sim. O que você acha, Bárbara? Eu acredito que sim. Uma das minhas irmãs passou por momentos assim há muitos anos atrás, né? Então, o que eu acredito é que sim. O que você acha, Van? Eu acredito que sim, mas se procurar ajuda. Uhum, com Mas certeza. tem pessoas que... E o que leva a pessoa à depressão, na opinião de vocês? Eu vou falar por mim. Eu descobri que eu vivi quase 30 anos da minha vida deprimida, só que eu não sabia. E hoje eu acredito que a depressão pior é a silenciosa, aquela que ninguém enxerga, porque eu sempre fui uma criança que chorava por tudo, sobrecarga emocional, física, né? Então, assim, eu vivi momentos que eu ficava me questionando por que eu chorava por tudo, que eu vivia com angústia, que não sabia de onde que veio. E no meu caso, eu tive uma perda antes de eu nascer. Meu irmão, fui gerada com um irmão e ele nasceu morto e depois eu nasci. Então, assim, o meu parto foi com parteira, então minha mãe não sabia que tinha outro neném na barriga. Imagina aquele desespero de todo mundo, porque um bebê nasceu morto e logo após a minha mãe passando muito mal ainda, sem saber se levava para o hospital ou não. Então, assim, essa semana que eu descobri isso, que foi o maior trauma da minha vida e que me gerou essa depressão que eu não sabia o que era. Uhum. Então, assim, é como a Vanessa falou. Se a gente se conformar, né? Eu vivi 30 anos assim, sem me entender, sem saber por que disso, insatisfeita, mas onde buscar, o que fazer? Mesmo quando a pessoa percebe, poxa, tem uma dificuldade aqui, mas eu não quero olhar para isso, não. Então, não vai ter cura. Porque imagina, eu terapeuta já atendo há um tempo, mas eu já passei por vários processos de diferentes técnicas e agora, depois de mais de 3 anos, foi que eu vim descobrir o real trauma da minha vida. Imagina se eu tivesse... Não, eu já passei, tá bom. Então, eu iria continuar com isso. Então, essa é a minha percepção. Tem muitos fatores, né, que levam à depressão. O principal é a gente não perceber. É exatamente isso. A gente achar que é assim mesmo, então, é porque o mundo tá assim. Sabe, colocar as desculpas em sensações que não é. O ser humano é para ser 100% feliz? Não, ninguém é. Né? A gente não vai estar bem o tempo todo. Só que a gente precisa estar muito mais bem do que mal. Então, esse aceitar a situação conforme ela está é o que muitas vezes atrapalha, né, o processo. E aí, depressão é causa ou consequência? É causa? É o motivo principal ou é consequência de um motivo principal? Acredito que é a consequência de um motivo principal, né? E aqui está um ponto de suma importância. Quando a pessoa fala assim, eu tenho depressão. Na verdade, ela tem outra coisa que gera a depressão. A maioria das vezes está linkado a algum tipo de transtorno, a maioria das vezes está linkado a algum tipo de frustração. Então, a depressão, ela é consequência. Ela não é a causa principal. E aqui está um ponto que muitas pessoas têm diagnósticos de depressão e fica com esse diagnóstico. Porque não adianta você tratar a depressão. Você precisa tratar a causa. Existe uma causa. Né? Isso que você falou, Kátia, existia uma causa para tudo aquilo ali. A sensação, a tristeza, a angústia, consequência. Mas existia uma causa primária para aquilo ali. Então, muitas pessoas, e infelizmente até muitos profissionais, muito psiquiatra, trata a depressão como uma causa. Não, é depressão. Tá, mas... Olha, Vivi, eu quero abrir um parênteses. Eu atendo um projeto social e teve uma pessoa que ele morava na rua. E ele estava num momento onde que ele teve vários conflitos com a família e ele estava morando na rua, tinha um lugar só para dormir. E ele sentado na praça, a gente estava iniciando esse projeto, foi um dos meus primeiros, né, atualizantes.
Então, o que que acontece? Ele falou para mim assim, nossa, eu encontrei apoio em 3 pessoas, que era a secretária da casa, eu e uma outra pessoa que ajudou ele. Ele falou assim, olha, às vezes eu peço ajuda e as pessoas me dão dinheiro, só que o dinheiro é de menos. Eu preciso de algo maior, que é, olha só a situação, tô todo sujo. Então, assim, esse olhar humanizado que é muito interessante. Ele falou assim, hoje, quando eu tô mal, porque não tá bem ainda, uma pessoa que pediu para ele sair da casa que ele estava. Imagina, ele não pode trabalhar porque tem um problema de saúde, ele teima, mas aí piora a saúde. Então, assim, ele fala, quando eu tô mal, eu tenho um apoio. Às vezes é uma palavra que vocês me disseram, porque antes eu não tinha nada. Então, assim, olha só a importância da gente saber, né, conduzir um processo, saber dar importância para o sentimento. Então, essa é uma responsabilidade. Ele falando isso para mim ontem, eu pensando, falei, gente, aí eu sempre falo para ele, não sou eu te dei ferramentas para você enxergar, porque senão também a pessoa fica pensando, não, é porque ela, não, é você, eu te dei apenas instrumentos para você enxergar o potencial que você tem de suportar. E são tantas questões, mas assim que você for descer uma escada abaixo, é muito profundo até chegar nas camadas de tudo que ele passou. Então é muito importante esse nosso trabalho. Exatamente. E essa compreensão, tá? Se a pessoa vier para você falar, eu tenho depressão, saiba, o problema não é esse, né? Muitas pessoas com TDAH, com bipolaridade, com transtorno borderline, têm depressão porque não se aceitam. E aí o fato de lutar contra os transtornos acaba deprimindo, né? Muitas pessoas têm frustrações. E aí o fato de não lidar com isso gera depressão. Então, eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. Depressão não é causa, é consequência de alguma coisa. A gente não vai tratar, não vai resolver a depressão. Você resolve outras questões para que a depressão ela acabe ali. E sim, eu perguntei a vocês e não respondi. Eu acredito que depressão tem cura, porque eu já vi, né? Aí tem gente que fala assim, mas tem cura, mas volta. Se você resolver aquela questão, não volta. Se você não resolver, vai voltar, né? Vou falar uma coisa rapidinho, gente. Eu convivo com uma pessoa, não tão convivo, mas sim. Conheci uma pessoa, quando eu conheci uma pessoa extremamente alegre. Alegre e real. Você via alegria no olhar. Porém, analisando a situação nesse momento, essa pessoa já tinha tido uma perda, e depois que a gente se conheceu, veio um diagnóstico bem complicado. Hoje, essa pessoa não vejo o mesmo olhar de alegria e não vejo a mesma felicidade. Eu tenho consciência que a pessoa está num processo, que já tinha um processo depressivo e agora com o diagnóstico piorou. Mas é aquele fato. Eu posso só apoiar e para que ela consiga conscientizar que ela precisa de ajuda. Porque na minha posição eu não posso chegar e falar, você precisa. Eu posso falar, você precisa de terapia, mas eu acho que não vai ser muito bem interpretado a minha posição. Mas ouvindo vocês, eu já tinha essa consciência que existia. E agora, ouvindo a Kátia, eu me toquei que realmente já havia tido recentemente uma perda, mas até então estava conseguindo lidar com a situação. Com o diagnóstico, o negócio complicou bastante. Mas eu só espero que a pessoa entenda isso. E aí, assim, o que eu coloquei aqui? Qual o conceito da ETMA, tá? O que eu percebi em todo esse tempo de atendimento em relação à depressão? A depressão tem cura, e a depressão, ela é um desalinhamento da expectativa de vida com a vida real. Todas as vezes que a gente tem uma expectativa de algo, mas que a gente não vive esse algo, a gente desalinha. E aí, nesse momento, a maioria das vezes a gente acaba ficando deprimido. Porque isso é alimentado por outras sensações também, né? E aí eu botei aqui.
quando por vários motivos nos distanciamos de quem realmente somos em prol de outras coisas. Então, a gente percebe que a maioria das vezes é assim. Eu tinha uma expectativa de vida e acabei indo por um outro lado. E aí a minha frustração por aquilo ali, por eu fazer algo, por eu me dedicar a algo que não tem a ver comigo, porque é por isso que a gente fala sobre o autoconhecimento. Ih, tem algum barulheiro aí. Eu vou desligar. Por a gente não se conhecer, a gente não sabe muitas vezes o que a gente quer. A maioria das pessoas que não sabem o que quer é porque nunca se perceberam sobre isso. Então você desalinha, você queria uma coisa e você acaba indo para outro lugar. E muitas vezes você se abdica de algo que faz sentido para você em prol do outro. Quantas e quantas vezes a gente escuta isso? Né? A gente vê muito, isso acontece muito com mães, que aí elas abriram mão da vida delas. E aí quando os filhos crescem, eles vão embora, porque tem que ir embora. Né? O filho, quando ele é bem criado, ele vai embora. E aí muitas vezes o fato de ter aberto mão do que queria, em prol daquilo ali, e não ter nem o que queria, nem aquilo ali, porque o filho vai embora, a pessoa se deprime. E aí fica sem sentido de vida, porque eu vivi para alguém, eu vivi para tal coisa, eu vivi para um relacionamento. E aí, quando isso acontece, quando isso desanda, você perde sentido. Você desalinha com aquilo com a expectativa que você criou. Então, a maioria das vezes, pelo menos todos os casos de depressão que eu peguei até hoje, era algum desalinhamento com a expectativa com a vida real. E aí eu coloquei, né? O distanciamento da essência nos gera um vazio existencial. A maioria das vezes, quando a gente se sente vazia, quando tem esse vazio no peito, é porque a gente não conectou realmente com quem a gente é. Não consegue ser preenchido por nada externo. Não é nada externo. Então, a gente vê pessoas compulsivas, a gente vê pessoas que muitas vezes nas compras, na alimentação, nos excessos, na bebida, até no sexo, no exagero, querendo suprir algo que não supre. Porque não é externo. De relacionamento. Exatamente. Muitos. Quantas vezes isso acontece? A dependência emocional está aí porque se acredita que o outro vai preencher alguma coisa, que só você preenche. E a única coisa que você faz é quebrar a cara em todas as relações. Por quê? Porque você está vazia. De quem? De si mesmo. Então, quando a gente fala sobre o autoconhecimento, a gente está falando de uma maneira preventiva para evitar essas situações e de uma maneira curativa para conseguir lidar com essas situações da depressão. E uma falta de sentido em tudo que o cerca. Então, assim, nada faz sentido. Aí tem algumas pessoas que querem ajudar, mas só atrapalham, e falam assim, meu Deus, mas você tem uma vida, você tem família, você tem filho, o que está faltando? Como se essas questões externas suprissem esse vazio existencial. E aí eu fico muito preocupada quando essa postura parte de profissionais. Porque eu já ouvi relatos de psicólogos falando o seguinte, mas o que está errado na sua vida? Você precisa deixar de ser ingrata, porque está tudo bem. E quando a pessoa me contou isso, eu falei, não é possível que isso parte de profissionais que deveriam entender que não é sobre nada externo. Então, se uma pessoa está deprimida, não adianta você falar, você tem filho, você tem família, você tem saúde. Não adianta, porque não é sobre isso. Então, nesse processo de depressão, tem muitos sentimentos ali, né? A frustração, a culpa, porque a pessoa se culpa, porque a pessoa está vendo tudo que está ao seu redor. Poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que está faltando? Então, tem culpa, tem frustração, porque você não consegue melhorar com nada, tem angústia, porque você fica angustiada com aquilo tudo, e tem a falta do auto-perdão, porque você fica com raiva de si mesmo. Porque parece que é frescura da sua parte. Eu vou trazer um relato pessoal. Muitas vezes tem traumas que ficaram bloqueados, até porque o cérebro tem esse padrão de muitas vezes acontecer uma coisa e ser tão ruim e bloquear. E ali você, só que como está bloqueado, você fica naquele processo ad eterno porque está bloqueado. Uhum. Você não sabe. E é bem complicado. E quando desbloqueia também não é a coisa mais fácil do mundo, não. Porque exatamente.
é pesado. Olha que bacana, eu vou contar para vocês uma situação que foi muito interessante. Eu tenho uma paciente, já estou com ela desde o ano passado, e aí ela não lembrava ela não conseguia lembrar da infância dela. Ela já chegou na terapia falando isso. Não consigo lembrar, não tenho memória, não consigo, já tentei, não consigo. Tudo bem, deixa quieto. E aí fomos para o processo de autoconhecimento, tratando questões, tal. Há um mês atrás, ela entrou na sessão e falou, lembrei da minha infância. E aí, assim, qual era a ideia da infância dela? Ela tem pais que são mais velhos, né? Então, ela é filha única de pais que já eram mais velhos. E o pai dela faleceu, mas o pai dela é o exemplo de paizão, né? Era aquele que fazia tudo por ela, que dava tudo para ela, que realmente ali era filha desejada, porque era um homem já muito velho, e era a filha desejada, enfim, que ele teve. E a figura que ela tinha do pai era essa figura de proteção. E aí, quando ela desbloqueia essas memórias, ela percebe que o pai tentou abusar dela. Ela não via, ela não enxergava. E aí ela falou assim, será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu... Porque ela falou que do nada ela estava parada e ela... Minto. Ela teve uma discussão com o marido dela. A sensação que ela teve foi o que conectou com a memória. Porque ela se sentiu desamparada. E aí essa sensação de desamparo conectou com a memória que estava bloqueada. E aí para ela foi um choque. Porque a figura que ela tinha de pai caiu por terra. E ela falou, eu preferia não ter lembrado. Mas toda a questão que ela tem em relação ao próprio relacionamento, ela não gosta que o marido a toque. Então, tem muita dificuldade com a relação, eles não conseguem ter uma relação sexual saudável, porque ela não gosta que toque, ela não gosta. Então, é bem complicado. Só que tudo isso, por quê? Porque lá atrás, ela teve essa lembrança, ela lembrou que um dia a mãe dela tinha muito receio de deixar ela sozinha com o pai, então a mãe, de certa forma, já poderia perceber alguma coisa, e ela falou que ela estava em casa, e ela entra no quarto, e o pai dela estava só de cueca, e falou, deita aqui. E ela falou que ela falou, eu senti a maldade, eu senti o que ele queria, mas ainda ela não consegue saber se ela deitou, o que aconteceu, porque foi aos poucos. É aos poucos. Mas olha como que... E ela é um quadro depressivo. Um quadro depressivo, ansioso, com todas as questões. E que a maioria das vezes está linkado ao casamento. Só que não é sobre o casamento. Aquilo desemboca no casamento, mas é sobre outras questões. Então, a gente vai precisar ter muita paciência. Não adianta você querer desbloquear as memórias, porque a pessoa tem que estar preparada para aquilo. Se esse desbloqueio tivesse acontecido atrás, ela não ia conseguir lidar. É uma pessoa que já teve ideação suicida 3 vezes, né? Já jogou o carro no poste. Então, assim, agora ela está mais consciente, está mais preparada. Então, não adiantava ficar forçando isso lá atrás. É deixar. Mas o autoconhecimento, o autoentendimento, né? Ela começou a se perceber. Mas por que eu faço isso? Não sei por que eu faço isso. Não sei por que meu marido não pode me tocar. Eu amo, eu gosto, eu sinto prazer nele. Então, ela começou a se questionar. E aí, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, a gente precisa entender que a depressão é só consequência de causas muito mais profundas. Por isso que a gente fala que é um processo. Não dá para sair abrindo gavetas, porque a gente não dá conta disso. Não dá. O desbloqueio ele acontece realmente assim, sem você menos esperar. E normalmente, quando acontece, você às vezes traz entendimentos no meu caso, entendimentos que eu já tinha consciência, mas não tão do jeito que eu cheguei. Eu sabia até um ponto aonde eu tinha consciência, mas quando desbloqueou foi um ponto muito além. Onde, em média, quem deveria me dar proteção me deixou desprotegida. E isso é uma sensação horrorosa. E hoje, graças a Deus, eu consigo lidar e até lidar muito melhor com essa questão de quem teria que me dar proteção. Hoje eu consigo lidar muito melhor com a pessoa em si. Mas a sensação do desamparo, quem tinha que estar ali te protegendo, te deixar desprotegido,
É horrível. Uhum. E aí a gente parte por um lado, né, que isso, assim, por que compreender essas coisas? O que isso resolve? Né? E aqui está um ponto que às vezes eu vejo que algumas abordagens falham nesse sentido. Ok, você descobriu. E aí? E aí? O que você faz com isso? Né? Porque vai ficar jogando a culpa na pessoa o tempo todo. E aí a gente começa a entender, a gente vai trazer o paciente ou atualizante para um viés de autorresponsabilidade. Ok, foi isso. Entendo. Você sente. Só que o que você vai fazer com isso? Porque a maioria das vezes, isso que teve um lado positivo, negativo, teve um lado positivo também. A maioria das nossas forças estão relacionadas às nossas dores. Grande parte da a sua força de empatia, o seu lado humano, ele é desenvolvido na dor. Então, ok, se entende, é dali. Foi a falta de proteção, foi a falta de segurança, foi a decepção. Ok, tá. Mas o que isso também trouxe para você de positivo? Porque sempre traz. Sempre traz. Como eu falei, grande parte das nossas forças estão relacionadas às nossas dores. Só que a gente é apegado a olhar para a dor. E aí a gente acha que aquele trauma ali gerou esse problema. Só que você não percebe que esse problema você tem vários artifícios para lidar com isso. Então, preferimos olhar para o problema do que para a solução. Para as do que soluções procurar que uma vêm solução sobre aquilo ali. Então, a gente vai direcionando o paciente a olhar o seguinte, ok, foi isso, mas e agora? O que a gente faz com isso? Como que a gente lida? Pode falar. Eu não lembro se eu cheguei a falar com você na época das sessões, que, assim, né, algo que aconteceu comigo na infância e tal, e que aí eu cheguei à conclusão, falei, poxa, eu gosto tanto de estudar, na minha família não tem ninguém que tenha feito faculdade, a maioria nem completou o ensino médio. Fiz faculdade, fiz pós, agora estou com outros projetos. Então, assim, eu descobri naquela época que o que aconteceu comigo na infância me fez querer estudar, querer buscar mais, me qualificar, para sair de uma situação. Então, eu passei a enxergar, ter essa visão também. Foi algo ruim, mas que me trouxe algo bom, sabe? Uhum. Vai ser sempre uma escolha nossa, né? Porque não foi culpa nossa o que aconteceu, a dor que foi gerada, mas vai ser uma escolha nossa desenvolver isso para o lado bom ou ruim. Então, quando a gente coloca terceiros nessa responsabilidade, a gente está tirando a nossa responsabilidade. Então, a gente sempre vai estar direcionando ele para esse olhar positivo. É importante entender? Sim. É importante saber lidar com tudo isso? Sim. Mas mais importante ainda é o que você vai fazer com isso que você está vendo agora. E aí, o papel do profissional é direcionar para esse pensamento. E para essa construção de si mesmo que foi feita em decorrência daquela dor. Porque sempre vai ter ponto positivo. E aí eu coloquei aqui, né? Depressão é causa-consequência, depressão é consequência. A causa está na razão que motivou o desalinhamento da essência. Essa razão quase sempre está localizada nas necessidades da primeira infância. Quase sempre está lá atrás. Quase sempre vai estar na primeira infância. Ou nos padrões criados com influência de autoridade, desenvolvendo crenças disfuncionais e uma autoimagem distorcida. Então, a forma, quando a gente começa, né, eu gosto muito de fazer essa pergunta para os meus pacientes, qual é a primeira lembrança que ele tem da vida? Tipo assim, qual a primeira lembrança que tem da vida? Né, da infância, onde você começa a se perceber como pessoa. E isso é bem interessante, né? Porque às vezes você tem que pensar bastante para conseguir chegar nisso, mas a primeira memória que você ativar, ela provavelmente ela está presente na tua vida até hoje. Olha só, vou contar para vocês. A primeira memória, quando eu fiz essa pergunta, né? Quando eu me fiz essa pergunta, qual é a primeira memória que eu tenho da minha vida? Eu lembrei, e é uma cena assim, bem triste para mim. Eu lembrei que meu pai
se separou da minha mãe. E aí meu pai falou assim, eu quero que você tire tudo daqui de casa, agora. E aí eu lembro do meu pai sentado com uma mulher no sofá, bebendo, era uma mulher muito bonita, e eu tirando as coisas do meu quarto. Eu tinha um quarto que tinha muitas bonecas. E aí eu lembro, eu descendo a escada, assim, eu tinha um quadro da Xuxa, e eu descendo a escada, eu olhava pro meu pai, e ele, tipo assim, nem aí, sabe? Lá com a mulher se agarrando, se beijando, e a gente tirando as coisas, correndo. Essa é a primeira memória que eu tenho. E aí, onde você acha que isso vai aparecer? Em quais comportamentos isso vai aparecer? O medo do abandono, a traição, a dor da traição, né? A falta de segurança. Não tem jeito, isso vai estar presente, porque está gravado. Quando eu penso nisso, é o que vem. Então, aquilo ali vai deixar cicatrizes. Então, é importante a gente entender isso. A gente tem responsabilidade de como vai utilizar aquilo ali. Mas a nossa mente não foi feita para apagar nada, ela não apaga. Ela bloqueia, esconde ou revela. Ela não apaga. Então é importante a gente entender isso, para a gente saber lidar. Então, quando eu me sinto insegura, quando eu tenho medo da traição, eu trago para mim o seguinte: sou eu. Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, trazer essa consciência para o meu agora, isso é muito importante. Porque eu entendo que não é o que está acontecendo ali presente, mas é aonde a minha cabeça, aonde a minha mente me leva em relação à minha dor. Vai lá, Bárbara. Vou gravar, te mando. Vamos lá, já está acabando também. E aí eu botei aqui, né? Como conduzir a terapia com alguém deprimido. Análise de crenças disfuncionais do paciente sem julgamento. Então, não tenta resolver, a gente só vai analisar, tentar entender, né, o que está ali, o que está disfuncional, quais são os pensamentos sobre ele que não está legal. A compreensão de como essas crenças foram estabelecidas, né? Eu tinha uma paciente que ela falava, era muito feia, ela era muito feia, eu sou muito feia. E aí a gente falei, me conta um pouco da tua história de vida, tal. E aí ela sofreu muito bullying da própria família, porque ela era diferente de todos. Então ela ouvia o tempo todo na infância dela que ela era feia. Acabou, a autoimagem foi criada ali. Então, não adianta você falar para uma pessoa, você é linda, a pessoa não entende, ela acha que você está mentindo. Então, você precisa entender quais são as raízes dessas certezas que estão ali dentro. Ressignificação das dores sofridas, o lado bom da dor, foi exatamente isso que eu falei, sem invalidar. Então, a gente entender que dói mesmo, é difícil mesmo, mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Então, é puxar o paciente, tirar ele da dor e colocar ele no lado positivo. A conscientização da essência, que é realmente você entender a tua essência, entender o que faz sentido para você. O desenvolvimento de estratégias para lidar com padrão antigo de pensamento. Essa paciente que se achava feia, ela entendeu que a primeira percepção que ela tem é essa, mas ela pode confrontar esse pensamento e falar, não, eu sou linda, de acordo com o meu biotipo, de acordo com a minha essência, de acordo com a minha origem. Então, aquele pensamento antigo vai ficar ali para sempre. O primeiro pensamento, eu sou feia. Não sou feia, eu sou linda. Então, ela vai estar sempre lutando contra isso aí. E alinhamento dos pilares da saúde mental, que é a gente realmente alinhar autoestima, autoconfiança, autocontrole, autorresponsabilidade, né, autoconhecimento. A gente precisa deixar isso tudo alinhado para que a pessoa se perceba ali no controle da sua própria vida. Entendeu? Tá fazendo sentido? Total. Que bom. E aí, os pilares da saúde mental. E aqui eu gosto muito, como eu falei com vocês, alma, corpo e espírito. A gente precisa entender que esses três precisam estar alinhados, né? Então, alma, consciência, mente, né? Então, a gente fala se corpo, alma e espírito, mas é a consciência.
É aquela consciência que a gente vai desenvolver a partir desse processo. Então, autoconhecimento, descoberta do que gera prazer, o que se faz se conectar consigo mesma, autoconhecimento. Então, a gente vai ter que focar nisso. Corpo, cuidado com o físico. Então, não tem jeito, a gente vai ter que estar o tempo todo incentivando o nosso paciente a cuidar da saúde física, porque sim, faz toda a diferença. Faz mesmo. Eu sempre falo isso, né? Eu tô ali lutando o tempo Eu todo. tô uma semana e pouco sem treinar e os efeitos já começaram. Eu luto o tempo todo, eu não gosto de exercício, eu não gosto, mas eu tô ali mostrando, porque eu entendo que eu preciso. Porque a gente está falando de autocuidado, a gente está falando de autoimagem, o que faz se aproximar de si mesmo. Então, Gente, pior sou eu que gosto e tô tentando alinhar o olha horário aí, para fazer. Ela não gosta, eu já eu não sei gosto, disso. eu não gosto mesmo. E o espírito, que é a compreensão de fé. Por que que é importante que o nosso independente que ele tenha fé nele mesmo, fé na lua, Tá bom, fé entendi. em qualquer lugar que ele pode ter fé, né? Mas é importante a gente estabelecer essa conexão. Por quê? Quando ele não estiver no controle da situação, que verdadeiramente quase nunca a gente está, mas às vezes a gente tem essa ilusão, ele vai ter que se apegar a alguma coisa. E se ele não tiver o que se apegar, fica muito mais difícil. Então, é Semana eu que eu digo. importante trazer. Oi? Esse fim de semana eu que eu digo. Vai ter uma hora que a gente vai ter que se apegar a alguma coisa. A gente não vai ter. Sim. Pode falar, Cláudia. É tão interessante que as pessoas que têm uma fé mais ativa, né? Eles saem, o processo é encurtado, é mais rápido. Eu percebo muito isso. As irmãs da igreja que eu atendo, uma foi menos de 12 sessões, já terminou o processo. A outra já, a compreensão é muito mais rápida de tudo que elas precisam ali no processo. Uhum. Principalmente as que estão em depressão, é muito difícil, porque tem de ter todo um processo de escuta, porque, assim, geralmente as pessoas que entram em depressão, elas têm dois perfis. Uma é de reclamar demais, né? E a outra tem muita dependência emocional. E aí, se você não fazer essa conversa primeiro, já ir para o processo, aí não consegue atingir porque ela culpa demais o outro. Ah, se eu tivesse isso. Então, é muito delicado, mas quando a pessoa está aberta, não, eu quero, mas aí você vai trazendo, conversando, trazendo compreensão para ela, é muito transformador, né? E assim, até postei um pouquinho da minha conversa com a cliente, que ela veio, tem 2 sessões, você vê a diferença no comportamento, na alegria, no olhar da pessoa. Ela chegou, ela não conseguia nem falar, ela só chorava. Ah, porque se eu tivesse minha mãe, olha só, né? Essa falta de apoio, a dependência da mãe. Então, quando ela começa a contar ali, colocar tudo para fora, e aí é uma coisa tão interessante que tem muitos que essa escuta que a gente tem, um abraço que você dá, nossa, parece que tira um peso deles. E isso é o que ajudou muito essa menina. Ela precisava do quê? Desse acolhimento. Ela falou, nossa, mas que abraço, gente, eu tô até mais leve, tá vendo que eu não tô chorando tanto? Aí quando começa o processo, nossa, eu achei que eu não ia chorar. Aí a gente faz o acolhimento, né, porque a gente entende que não é a adulta que tá chorando ali naquele momento. E isso vai evoluindo, mas eu percebo muito isso, que a fé, quando a pessoa tem uma fé, mesmo que ela está afastada da igreja, mas o processo adianta muito. Muito, muito, é fundamental. Então, a gente precisa mostrar essa importância, né? Do que, independente de onde ela quer ir, independente do que ela quer fazer, seja fechar a porta do quarto e fazer uma oração, enfim, ela precisa estar com essa conexão aí em dia. Deixa eu tossir agora aqui. Dona Viviane.
Hoje foi na misericórdia. Toma mais remédio, abençoada. Eu tô com gosto do remédio em mim. E agora me fala, fez sentido tudo para vocês? Alguma dúvida? Agora é hora de ouvir vocês. Fez mais sentido que tudo. Eu achei muito interessante, assim, eu gosto muito. E é tão interessante que eu era uma pessoa muito fechada. Eu já até contei para a Vivi, né? Quando ela começou a me seguir, eu fiquei observando, meu Deus, será que essa mulher tá fazendo aqui? Mas o que? O problema com meu pai. E assim, esse momento, o convite que você fez para mim foi muito. Como é que eu vou dizer? Foi um passo, né? Confirmação. Fazer parte desse movimento está sendo incrível de aprendizado com as meninas e tudo, e fez muito sentido, né? Claro que a gente tem sempre a aprender. Tem um mentor meu que fala: venha com o copo vazio, esvazie seu copo para absorver. E esses momentos de conexão, de troca, nos fortalece muito, porque às vezes uma palavra que a gente ouve aqui, nossa, igual esses contextos que você trouxe, é tudo que eu acredito. Então, assim, fez muito sentido e eu acredito que vai nos fortalecer cada dia mais, fazer a Etma crescer e levar essa transformação para as pessoas é super válido. Ai, que ótimo, Kátia, que ótimo, fez sentido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda, me passa. A ideia, né, igual eu falei, eu quero trazer sobre a ansiedade, que também é uma percepção, tem uma percepção diferente aí, que a Etma tem da grande maioria das pessoas, que também não, a ansiedade, ela também não é causa, ela é consequência, né, consequência do desequilíbrio também, só que ao invés de angústia, ao invés de frustração, ela vai para um outro lado. Acho que eu abusei. Então, assim, se vocês precisarem, me fala. Vou colocar a apresentação lá no grupo e vou salvar isso aqui e vou mandar para o YouTube, que aí fica mais fácil vocês assistirem de novo, tá? Ótimo. Então, deixa eu ir que eu... Agora vai descansar, pessoal, pelo amor de Deus. Beijo. Beijo, fiquem bem. Ai, não.